na mídia, creio que também dentro do governo, de que, segundo a qual o governo não deveria buscar uma confrontação com o Congresso, levando a questão ao Supremo. Isso me parece um equívoco. O governo não pode ficar acuado. O Congresso tomou uma medida inconstitucional, que é derrubar um decreto que é da órbita do Executivo. Como disse o Messias, o imposto, o IOF, é um imposto que pode ser alterado pela Constituição sem passar pelo Congresso. Ele é um imposto da órbita do Executivo, diferente, por exemplo, do imposto de renda, né, que tem que ir ao Congresso. Isso tudo está previsto na nossa Constituição. Então, a posição do governo é correta e não pode ficar o governo intimidado. Não vamos melindrar o Congresso, deixa cair o nosso decreto. Não. O governo tem que atuar para restabelecer o decreto e para gerar as receitas necessárias para compensar eventuais perdas que as decisões tomadas pelo Congresso possam ter provocado, né? Paulo, com relação a essa história do IOF, se você puder explicar para as pessoas, no meio dessa barafunda aí, por que essa medida do governo é correta, esse decreto ou incorreto, você pode fazer isso, por favor? E o que está em jogo aí? Bem, o imposto de operações financeiras, sobre operações financeiras, é um imposto previsto na Constituição, e lá está previsto que o governo pode introduzir esse imposto sobre determinado tipo de operação cambial financeira e depois alterar as alíquotas de incidência. Então, do ponto de vista jurídico, a posição do governo é correta. O que você pode discutir, e aí tem que entrar em detalhes que até eu não estou conseguindo acompanhar, é se a maneira como o governo mexeu no IOF foi correta ou não, né? No geral, eu diria que sim, que sim. Argumenta-se que o imposto de operações financeiras é um imposto regulatório e não arrecadatório, mas nada impede que, em muitas circunstâncias, o imposto regulatório seja também arrecadatório, entende? Então, não, posso estar enganado, viu, Kiko, mas eu acho que existe muito barulho na mídia politicamente motivado. Querem acertar o governo de qualquer maneira, com argumentos às vezes falaciosos, né? E eu creio que a posição do governo do Haddad nessa questão é fundamentalmente correta. Eu espero que o governo esteja finalmente saindo das cordas. Deixe de lado esse termo de desagradar e vá para o embate, sim. Agora, essa questão de ir para o Supremo não é embate, é o Executivo defendendo suas prerrogativas, entende? Você vê aí uma necessária reação como você disse, uma pancadaria da mídia em torno de mais uma coisa ideológica do que o fato em si. O Globo deu um editorial ontem falando que o Lula está ressuscitando nós contra eles. E agora virou esse negócio de novo no Estadão, falou a mesma coisa. O Merval, que é o porta-voz também da Faria Lima, do Grupo Globo, também acusou o Lula de abandonar a frente ampla e dar uma guinada à esquerda. Sempre que incomoda o andar de cima, é porque o governo talvez esteja fazendo uma atitude correta? Olha, a reação do governo é justificada porque o ataque que ele está sofrendo nessa questão do IOF e outras não é só ideológico, ele é político, ou seja, é uma tentativa deliberada de determinadas forças sociais e políticas de enfraquecer o governo Lula. Eu diria mais, não quero exagerar na avaliação, mas eu creio que se pode defender o ponto de vista de que o que está em curso é uma tentativa de derrubar o governo. Se não conseguirem derrubar, vão tentar pelo menos fazer o Lula chegar na reeleição, na eleição que teremos no ano que vem, desgastado, né? Enfraquecido. Repara que nós estamos a um ano e pouco só da eleição. A eleição do ano que vem já está bem próxima, não vamos esquecer disso, né? Então, há uma hiperpolitização de tudo olha, vou te dizer, nós contra eles, que história é essa? Isso existe. Nós, que somos de determinado campo político, social, estamos contra aqueles que querem manter o Brasil injusto,
dependente de influências externas, subordinado a influências externas e com uma distribuição de renda e riqueza vergonhosa. Nós queremos isso. E eles não querem, então é nós contra eles. O governo pode até não querer usar essa linguagem que eu estou usando aqui, porque tem táticas e diplomacias, mas a realidade é essa, não podemos nos enganar. E quanto à frente ampla, você sabe que eu sempre fui um pouco relutante com essa frente ampla, né? Eu entendo por que ela é necessária, mas ela tem um custo expressivo, sabe? Vou dar um exemplo prático. O vice-presidente Alckmin, que também é ministro da Indústria e Desenvolvimento, é um elemento importante dessa aliança, né? O que o vice-presidente e ministro da Indústria e Desenvolvimento trouxe nessa votação do decreto, na derrubada do veto na derrubada do decreto do presidente? O que ele trouxe? Que eu saiba, o partido dele votou preponderantemente contra o governo. Então, o que o vice-presidente e o ministro de Desenvolvimento e Indústria e Comércio estão oferecendo politicamente no Congresso nesse momento? Como eu te disse, eu estou tão sobrecarregado que eu não estou nem acompanhando direito o noticiário. Mas eu não vi esse tema ser tratado amplamente, né? E, então, veja, Kiko, o seguinte: a presença do Alckmin na vice-presidência e, sobretudo, no Ministério de Desenvolvimento, de Indústria, Desenvolvimento e Comércio, é uma presença que tem um custo para o governo, para nós, para o nosso lado. Por quê? Porque todo o secretariado do Alckmin, com exceção do Wallace Moreira, a única exceção do Wallace Moreira, é um secretariado neoliberal. Neoliberal, às vezes radicalmente neoliberal, que prejudica o governo em várias questões, por exemplo, na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Então nós estamos pagando um preço por essa frente ampla. Aí chega na hora do embate, a frente ampla não vota conosco? Então, o que está acontecendo provavelmente? O Lula está vendo tudo isso, que ele é muito mais esperto do que eu, do que nós, né? E está vendo, olha, eu tenho que sair das cordas. Todo o meu bom mocismo, o bom mocismo do Haddad, não gerou uma cooperação. Ao contrário, esses integrantes da chamada Frente Ampla e os adversários que estão fora da Frente Ampla não querem cooperar, querem sabotar o governo, como fizeram com a Dilma em 2015, 2016, levando em última análise ao golpe. Eu sei que a Dilma cometeu muitos erros, não tenho dúvida disso. Cavou a própria cova, em parte, mas ela foi objeto de uma campanha orquestrada para derrubar a presidente. E agora nós estamos numa situação, acho que eles não conseguem derrubar o Lula, mas vão tentar fazer com que ele chegue na eleição o mais desgastado possível. Eu quero te dizer, Kiko e Pedro, dizer a vocês que, olha, o governo, a propaganda política do governo melhorou muito nas últimas semanas ou na última semana. Está muito mais eficaz, mais agressiva, está dizendo a verdade. As elites brasileiras, que são um lixo, como dizia o Jola, simplesmente não querem tomar medidas, não querem aceitar medidas de justiça tributária. Resistem até o fim a qualquer medida de justiça tributária, diretamente, pressão sobre o governo, na mídia e no Congresso, onde há deputados, parlamentares, cujas campanhas foram financiadas pela plutocracia local, entende? Então o governo tem que sim dizer à população, olha por que nós estamos enfrentando dificuldades no Congresso. É por isso, porque os super ricos não querem pagar a sua cota, pagam pouco imposto, vocês, classe média e classe baixa, pagam mais, e olha quem está impedindo o governo de corrigir isso. É fulano, é Beltrano, é o Congresso, entende? Talvez eu seja errado, Kiko, porque eu sou, por temperamento, mais inclinado aos embates. Mas me parece que a situação objetiva do país requer essa mudança de postura. O governo tem que sair da defensiva e partir para o ataque. Não se ganha a partir do campeonato jogando na defesa o tempo todo.
Perfeito. Tem que fazer que nem o Al Hilal ontem, que ganhou do City. Exatamente. Que resultado absurdo. É uma maravilha o futebol mesmo. Paulo, você vai participar da cúpula do BRICS e eu queria que você, à luz disso também, desse encontro e da defesa do BRICS, comentasse um pouquinho essa matéria da Economist. Você certamente viu lá, ela critica o Lula por ter perdido influência no exterior e não cuidar da própria população, não ter um olhar sobre o próprio quintal e perdeu popularidade. Critica o Lula por uma postura cada vez mais hostil ao Ocidente, ao se distanciar das posições defendidas pelos Estados Unidos por grande parte dos países da Europa, ao mesmo tempo que se aproxima de nações como China e Irã. É um chorume de um velho semanário nostálgico de um império que não existe mais. A Economist foi fundada em 1843, era lida pelo Marx e o Lenin a chamou de revista para milionários britânicos. E eu queria que você comentasse um pouquinho, à luz do que a gente está falando aqui, também do pau no Lula, o que quer dizer isso? Que recado que é esse que a Economist está dando? O que eu estou de fato no Rio de Janeiro, mas eu não vou participar da cúpula dos BRICS, porque só participam da cúpula os funcionários dos governos, membros do grupo, né? Eu estou participando de uma série de eventos que são realizados por ocasião da cúpula, a convite, Perfeito. sobretudo, de chineses e russos. Uhum. Curiosamente, os chineses e russos me convidam bem mais do que os próprios brasileiros, que o próprio governo brasileiro. Não tem nada faz milagre, né? Mas Exato. eu não vi a matéria do Economist, Ah, mas não li, mas nem soube, estou sabendo agora. Mas pelo seu resumo, eu posso entender o que é. De fato, a Economist é uma revista decadente. Ainda é importante? É, mas já não tem mais o alcance que tinha, mesmo 20, 10 anos atrás, e perdeu muito. Mas continua sendo relevante, né? E o que ela está expressando é o ponto de vista do Ocidente político. O que é o Ocidente político? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, União Europeia, Japão, Austrália, o Estado genocida de Israel, esse conjunto de países, né, formam o chamado Ocidente político, né, que é diferente, claro, do Ocidente geográfico. Né? Por exemplo, o Brasil está no Ocidente geográfico, mas não no Ocidente político. E o Lula tem sido, francamente, o Lula tem sido tão moderado nessa questão que não tem mesmo cabimento dizer que ele está sendo hostil ao Ocidente, está próximo demais da China e do Irã ou da Rússia. Isso não faz sentido, porque o Lula está tentando, até demais, no meu modo de ver, ah, equilibrar os dois lados. Por exemplo, o que ele foi fazer na reunião do G7 no Canadá, como uhum. convidado? O que ele foi fazer lá? Aí ele mesmo criticou lá, né? Mas para que ele foi? Aham. Ele foi lá ele foi lá como convidado, não participa da reunião principal, com a sua presença, assim como a presença do Modi da Índia e do Ramaphosa da África do Sul, esses três membros dos BRICS valorizaram o G7. Por que nós estamos fazendo isso? Entende? E aí sim, por que o Lula está perdendo tempo lá no Canadá, quando ele tem tantas outras questões fundamentais, internacionais e nacionais para abordar? Entende? Então, a minha opinião é oposta a essa da Economist. O governo brasileiro está pecando por uma falta de clareza na relação com os BRICS e com o Ocidente. Veja, é uma questão sutil essa. Eu não estou dizendo que o Brasil deve hostilizar o Ocidente político, hostilizar os Estados Unidos, a Europa, etc. Não, não deve. Nós temos boas relações com esses países. Mas nós não podemos ter ilusões. Esses países têm pouco a nos oferecer. E os Estados Unidos podem fazer muito estrago aqui e em outros países. Então vamos ter clareza de que onde é que nós podemos avançar? É na relação com os BRICS. Então é natural que o governo brasileiro enfatize essa relação. Eu creio que, inclusive, não está enfatizando o suficiente. Na minha modesta opinião, a condução brasileira da presidência dos BRICS está deixando a desejar.
Deveria fazer mais o quê, na sua opinião? Ser mais agressivo com relação a uma aproximação com o BRICS, é isso? E o crítica ao Ocidente? Não é tanto, o importante não é tanto a crítica pública, e sim a prática do grupo, sabe? Hum, Por exemplo, na questão da desdolarização, que é uma questão crucial, mecanismos que os BRICS possam construir para desdolarizar a economia e para avançar os seus interesses. É uma questão controvertida? É, porque os Estados Unidos não aceitam que, o Trump disse isso várias vezes, não aceitam que o dólar seja destronado. Mas é uma questão estrategicamente importante para os BRICS e para o sul global. Então, o governo brasileiro, seus funcionários, não podem ficar com medo de enfrentar a questão, sabe? Não pode todo mundo correr para baixo da cama porque o presidente dos Estados Unidos fez várias ameaças. Não vamos escalar na retórica, mas vamos avançar. E, e eu não estou vendo, posso estar enganado, viu? Porque eu não sei, não estou sabendo de claro. tudo que acontece nos bastidores. De repente, o Brasil está fazendo coisas maravilhosas que virão a público. Mas, por enquanto, eu não vejo sinal disso. Uma certa timidez, sabe? E para ser bem sincero também, bem justo, não é só a deficiência da presidência brasileira que eu estou apontando, mas também os problemas que outros países criam, notadamente a Índia, que Hum, funciona como uma espécie de cavalo de Troia dentro dos BRICS. E vou acrescentar uma observação. E o Banco Central do Brasil, e também alguns outros bancos centrais dos BRICS. Né? Veja que eu não estou falando do Galípolo, é a máquina do Banco Central. E desde o tempo em que eu estava envolvido no processo, entre 2008 e 2017, desde aquele tempo, o Banco Central atrapalha sistematicamente. Que os bancos centrais, é curioso, formam uma espécie de confraria internacional que atua de forma independente, É um cartel, que Paulo? quer atuar de forma independente dos seus governos na política internacional, não só na política monetária, entendeu? Isso é pouco É um conhecido. cartel, Paulo? Não é bem um cartel, são tecnocratas dos vários países que se comunicam, têm a mesma linguagem, a mesma formação e a mesma visão geopolítica. Só que Banco Central não é para ter geopolítica. Geopolítica é coisa do governo nacional. Está vendo uma deformação ao permitir que certos assuntos estratégicos com implicações geopolíticas fiquem na mão dos bancos centrais, entende? Então, por exemplo, essa questão de medidas do grupo para ganhar autonomia monetária e financeira em relação ao Ocidente político. Essas medidas são geopolíticas. No entanto, elas estão ficando em grande parte na mão dos bancos centrais. Isso é uma distorção completa. Eu estou dizendo isso porque já na minha época era assim. Um dos grandes problemas que nós tínhamos para avançar dentro dos BRICS era a resistência dos bancos centrais. E isso continua, segundo me informam pessoas que estão dentro do processo. Entende? Isso continua. Como é que nós resolvíamos isso na época? Na minha época, estou falando aqui da época da negociação do Banco dos BRICS, do Fundo Monetário dos BRICS, era governo Dilma já. Eu estava na mesa de negociação com outros brasileiros, e o que nós víamos? O Banco Central atuava na negociação com os outros BRICS como se fosse um país independente. Como é que nós resolvimos esse problema? Enquanto a Dilma tinha força, até 2014, ela desempatava. Ela gostava de BRICS, gosta de BRICS, tanto que hoje preside o Banco dos BRICS, e ela entrava nos detalhes, até demais, né? E vencia resistências. Só por isso. Depois que a Dilma entrou em decadência política, a partir de 2015, nós já comentamos isso, aí o quadro virou. Ficou muito mais difícil para nós avançar na negociação dentro dos BRICS, e desde aquela época, na realidade, nós não conseguimos retomar, porque veio o Temer, veio o Bolsonaro, veio um governo Lula ainda vacilante, né? E posso estar sendo injusto de novo, mas eu não vejo o Lula e o Haddad e o Mauro Vieira suficientemente presentes no processo BRICS. Uhum.
Paulo, você falou aí do Banco Central e mencionou o Galípolo. Foi um erro a nomeação dele, ou você acha que tanto faz como tanto fez, não teria como ser diferente? É, O Kiko, eu conheço bem o Galípolo, é um sujeito muito competente, muito inteligente, e, embora jovem, tem experiência prática de mercado financeiro, foi presidente de um banco pequeno em São Paulo. Então, tem todas as credenciais para ser presidente do Banco Central. O que, o que eu noto, entretanto, é que desde que ele entrou lá, a política monetária não mudou. Posso estar sendo injusto, mas acho que não mudou nada. Né? E, e, e tem que mudar. Não vale a pena dar sequência ao que vinha sendo feito pelos presidentes anteriores do Banco Central. Roberto Campos Neto, Ilan Goldfein e outras figuras a serviço do sistema financeiro. Não pode. Tem que, tem que ter uma postura diferente. Né? Agora, o que acontece? Ele foi imprensado. Para chegar na presidência do Banco Central, ele teve que beijar a cruz várias vezes. Assumir compromissos com o mercado, com o sistema em vigor. E não é fácil se desfazer desses compromissos, entende? uhum. Agora, aqui tem uma coisa, tem várias coisas, só uma que eu vou mencionar. Tem um problema institucional no Banco Central do Brasil que precisaria ser corrigido, que é o seguinte: o Banco Central não é independente. Não é independente em relação aos interesses financeiros privados. Perfeito. E há como corrigir? Há sim. É preciso estabelecer uma quarentena de saída para os dirigentes do Banco Central. O sujeito não pode sair do Banco Central e entrar direto, ou pouco tempo depois, num banco, numa consultoria ligada a bancos. Não. Tem que haver uma quarentena mais longa do que a atual, que é de apenas 6 meses, poderia ser de 2 anos até, e rigorosamente aplicada, sem tolerar meias medidas e desvios, entende? Então, é possível resolver esse problema. É simplesmente criar uma situação em que o sujeito que vai para o comando do Banco Central sabe que, ao sair, ele vai ficar 2 anos sem possibilidade de participar do mercado financeiro e ganhar as fortunas que se ganha no mercado financeiro. É importante isso. O sujeito tem que saber que durante 2 anos vai ter que ser professor, pesquisador, trabalhar em setores, empresas não financeiras, entende? Isso é possível. Mas vai perguntar se a turma da bufunfa e a mídia acham vale, nem falam do assunto, né? Mas Claro. o governo Lula poderia introduzir essa questão, não é? É o revolving door, porta giratória. Exatamente, é a porta giratória, que existe em vários outros setores também, mas no Banco Central é muito notável, e não só apenas no Brasil, e não apenas no Brasil, né? Hum. Você aponta uma coisa importante, porque o sujeito que entra no Banco Central, que deveria servir ao público, ao Estado, passa a ver como também um jeito de ele subir na carreira. O Roberto Campos Neto assumiu hoje, 6 meses depois de sair do BC, um cargo no Nubank. É uma vergonha. Não trabalha para o país, trabalha para depois ter um emprego bom na iniciativa privada, né? É isso. Exatamente, exatamente. O sujeito passa pelo Banco Central, às vezes, com o objetivo de subir na vida. Então, vai olhar de onde vieram e para onde foram, por exemplo, os presidentes do Banco Central do Brasil nos anos recentes. Você acabou de mencionar o caso do Roberto Campos Neto. O antecessor dele, se não me engano, foi o Ilan Goldfein. Voltou para o sistema financeiro, privado inicialmente, agora está presidindo o BID com apoio dos Estados Unidos, que apoiou a sua candidatura. Né? Quem é, por exemplo, outro exemplo, Armínio Fraga, saiu do Banco Central e foi trabalhar em consultorias ligadas ao mercado financeiro, em cargos financeiros, e assim por diante, entende? Então, essa distorção precisa ser corrigida. É claro que nós precisamos ter no Banco Central pessoas que tenham experiência prática do sistema financeiro, como é o caso do Galípolo, não é? É importante isso. Mas não pode ser uma diretoria dominada por essas pessoas, né? E dominada por pessoas que tenham em vista, como você disse muito bem, voltar a fazer carreira, Porque veja, o Kiko, no mercado financeiro você ganha fortunas para fazer muito pouco.
Ficam lá em sinecuras, ganhando fortunas, entende? É a remuneração que essas pessoas recebem por colaborar, quando estão no setor público, no comando do Banco Central, com os interesses financeiros privados. É isso que está acontecendo no nosso país. Perfeito. Paulo, eu sei que seu tempo está corrido. Você pode responder mais alguma coisa aqui ou você tem que sair? Pode?